Bom dia a todos. Queria, antes de iniciar, rapidamente fazer um agradecimento ao Grupo de Estudos do Joelho de Campinas. Eu vou falar aos colegas aqui. Esse terceiro evento é um evento consolidado, que é o maior evento em reabilitação, especificamente do joelho do Brasil. E eu tenho até um mini protesto para ser feito, porque se não fosse o Grupo do Joelho, através dos patrocínios que vocês viram que apoiam os médicos, o evento não poderia ter sido realizado, principalmente porque a gente foi atrás de várias empresas de fisioterapia e nenhuma se interessou em ajudar o evento, porque estavam com compromissos fechados com eventos de estética. Então, eu queria fazer um mini protesto aqui, talvez para sempre apoiar a nossa especialidade, que é muito importante para todo mundo. E eu queria também agradecer pela oportunidade de ver vários fisioterapeutas aqui, que eu admiro, que eu sigo, tanto falando aqui como aqui na plateia, e isso, para mim, é de uma satisfação muito grande. Bom, o tema que eu vou abordar, o primeiro tema que eu vou abordar, é um tema quase que como se fosse um relato pessoal, que se chama Como Evitar Lesões do Joelho no Mundo Fitness. E eu acredito que vários colegas aqui se deparam com isso no dia a dia, e vamos aqui comentar esse assunto e discutir um pouco esse assunto. Basicamente, nunca se teve tanto incentivo relacionado à prática de atividade física. Nós sabemos disso por marketing, por empresas de mídia. O Colégio Americano de Medicina do Esporte colocou uma campanha nos próximos 10 anos de que o exercício é uma forma de tratamento não medicamentoso para o tratamento de 44 patologias, e muitas delas relacionadas à saúde pública. Sabemos que o exercício físico ele tem um trabalho de prevenção e tratamento no diabetes tipo 2, doença cardiovascular, acidente vascular cerebral da hipertensão arterial, tratamento efetivo na depressão, no controle da obesidade, no controle da osteoporose e na prevenção até de 4 tipos de câncer. O conceito de que o exercício é remédio pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte é que é como se você tomasse um remédio, só que você tomasse só uma pequena dose dele e a meia-vida desse remédio não teria efeito terapêutico. Então, o exercício ele tem que ter uma dose, um volume, uma intensidade suficiente para ter efeito preventivo nessas patologias que foram estudadas baseadas em evidência. E qual é o efeito mínimo para isso, para você não ser considerado sedentário e por efeito do exercício ser efetivo no controle de doenças? Bom, foi colocado consensos de que seria atividades aeróbias de 150 minutos de intensidade moderada semanal, que daria 5 vezes por semana 30 minutos, e indivíduos abaixo de 65 anos, fortalecimento muscular de 10 modalidades de exercícios diferentes, com 8 a 12 repetições cada e 2 vezes por semana. Isso seria a dose mínima para você ter efeito terapêutico a longo prazo do exercício como prevenção e como tratamento. Abaixo disso, o efeito ele já seria duvidoso. Muito bem. E nós sabemos que as academias, elas têm várias aulas e vários produtos que automaticamente se encaixam nesse tipo de perfil de atividade física e são excelentes lugares para você poder prover o bem-estar e a qualidade de vida. Nós sabemos que o crescimento, principalmente no Brasil, o Brasil é o segundo país no mundo em crescimento de número de academias e no mercado fitness foi gerado 2 bilhões de reais no mercado, aqui no mercado brasileiro, ficando só atrás dos Estados Unidos. Porém, esse número, para vocês terem uma ideia, ele está em grande expansão, porque na América Latina, a porcentagem da população que faz exercícios em academia chega só a 5%, em comparação com os Estados Unidos, que é 13%. Então, um grande aumento no mercado, especificamente do mundo fitness. Esse mercado no mundo fitness, ele começou basicamente pela explosão da ginástica aeróbia de alto impacto, que era da Jane Fonda, de 1970, que gerou aí vendas de vídeos e tudo mais, e foi uma febre nos Estados Unidos, e também chegou no Brasil. Queria só colocar minha experiência pessoal aqui. A minha família tem uma academia, que é essa academia na cidade, ela é tradicional, tem 26 anos. Então, eu me formei em 95 e fui um dos poucos serviços que tinha serviço de fisioterapeuta para utilizar da academia como os equipamentos da academia de musculação para tratamento de doenças. Então, essa academia foi desde 86, eu me formei em 95, mas como eu era atleta, eu ficava dentro da academia, eu acompanhei toda a evolução que houve no fitness. Eu acompanhei a evolução da época da febre aqui na cidade de Campinas, dos exercícios de ginástica aeróbica, dos campeonatos que se tinham, das aulas de step, né, em 1988 e 90 também, que tiveram essa explosão do mercado, principalmente pela Jane Fonda.
a explosão do spinning, né? As aulas de spinning que começaram aqui em Campinas em 94, 95, com o Johnny D. E a Academia Germanos ela era uma das pioneiras nesse tipo de método, aulas sempre lotadas, eu vivenciei muito isso. E o surgimento do personal trainer em 1996, que antes só tinha preparadores físicos, o personal trainer começou a ser ingressado aqui em Campinas nessa época. E eu acho que todos nós observamos nesses últimos 10 anos a evolução do Pilates, na verdade, as aulas ou o conceito do Wellness, tirado da reabilitação, o treinamento funcional, todo mundo observou a explosão da corrida de rua, os hábitos de corrida de rua, levando milhões de pessoas, evidentemente, à prática da atividade física. Porém, quando nós avaliamos nossos fisioterapeutas, especificamente a incidência de lesões, elas também estão crescendo, onde a gente observa isso de alguns poucos trabalhos que a gente observa no Brasil. Por exemplo, esse trabalho da Revista Brasileira de Ciências e Movimento, um estudo realizado em Belo Horizonte, ele tem acesso aberto na internet. Foram avaliadas 6 academias credenciadas, foram dados mais de 350 questionários e foram observados 58% dos praticantes observaram alguma lesão relacionada à atividade física dentro da academia. E quando se observa a incidência dessas lesões, o joelho foi o primeiro a ser relatado com 36% das queixas. Esse estudo do Medicine, Science and Sports Exercise, publicado, observou a avaliação de atividade física em 5.000 homens e 1.283 mulheres. Né? Os participantes tinham de 20 a 85 anos, foi um segmento de 1 ano de prática, com uma frequência mínima de 2 vezes por semana. E o que se observou? Que 25% dos participantes relataram algum tipo de lesão, desses, 66% foi localizado nos membros inferiores. Desses 65% a 78% tiveram que interromper a atividade que estavam fazendo, 40% teve que receber tratamento fisioterapêutico e 30% desistiram da prática da atividade física. Isso é uma coisa muito relevante para nós fisioterapeutas, porque o dono da academia perde receita se o praticante ele tiver alguma lesão em academia. E onde que foram as lesões mais observadas? O campeão foi o joelho, com o maior número de incidências dentro de relatadas de todas as outras articulações. Esse estudo do Campelo, que está no livro do Lesões de Esporte do Dr. Moisés Cohen, feito na Unifesp, fez um estudo com 499 frequentadores de academia e 35 instrutores nas principais academias de São Paulo, e seguiram esses praticantes durante 1 ano de segmento. Né? E eles tiveram o cuidado de tentar isolar qual era a modalidade dentro da academia que o praticante da atividade fazia com mais frequência. Então, daí, dividindo-se por STEP, por exemplo, a prática do STEP, 45,4% dos praticantes preferenciais do STEP tinham lesões no joelho, relataram lesões no joelho. No spinning, na época, esse estudo foi em 2000, 17 falavam que fazia essa atividade principal, 53,3% relataram lesões no joelho. E a atividade do body pump, que seria a musculação em grupo, com pesos livres ou com pesos de halteres, 35% relatavam essa atividade principal e 11,8% relataram lesões no joelho nessa prática esportiva. O que nós, fisioterapeutas, observamos, eu tenho observado bastante nas lesões de academia, que os pacientes aparecem com as queixas para tratamento. Observo muitos exercícios, evidentemente, com alto impacto, observando o paciente chegando com lesões condrais importantes na articulação tíbio-femoral, a gente observa muito. A gente observa pacientes com muitas lesões meniscais degenerativas, pacientes com condromalácia com disfunção femoropatelar importante, né, ou com alterações condrais importantes na femoropatelar, né, alterações condrais importantes, com queixas procurando o nosso serviço, ou inflamação da plica médio-patelar, né, principalmente em exercícios que a gente vai comentar um pouquinho, tendinopatia patelar, acho que todos nós observamos isso no dia a dia, quando um paciente nos procura relacionados a problemas da academia. Tendinites da pata de ganso e síndrome do trato iliotibial, mais observado na musculação em alguns grupos e também em corredores de rua, a gente observa essas queixas que mais procuram o nosso serviço baseado nesses princípios. Alguns exercícios provocativos que eu tenho observado que os pacientes relatam na anamnese e que a gente conversa bastante com personagens também, que a gente vê, porque a gente circula dentro da academia, que estão sendo um pouco provocativos. Eu queria saber se podia diminuir um pouco essa luz aqui, que está atrapalhando um pouco os vídeos que eu queria mostrar. Então, exercício da mesa extensora, nós sabemos que a cadeia cinética aberta, nós utilizamos esses exercícios para poder realizar os movimentos, mas a mesa extensora, o exercício completo da mesa extensora, nós sabemos que quando o paciente tem crepitação, tem dor, muitas vezes tem insistência de realizar esse tipo de exercício, e é um exercício que pode ser provocativo dependendo do ângulo biomecânico que você trabalha. Nós utilizamos para reabilitação, porém ele pode machucar muitos pacientes em academias quando se faz a extensora completa e com muito peso.
O exercício clássico do agachamento também, né, o agachamento completo a fundo. A gente sabe que é ainda muito normal a prática em academias desse tipo de técnica. Eu estou falando para o aluno de fitness, não para o atleta profissional. Exercícios para trabalhar glúteo e posterior de coxa, eu tenho visto muito esse tipo de técnica, fazendo um agachamento unilateral a fundo, para trabalhar glúteo, para trabalhar quadríceps também, e o paciente tendo dois tipos de lesões, né? Além de lesões da patela, lesões de menisco degenerativas, se forem pessoas com alta idade, e também muito impacto femoroacetabular no quadril, a gente tem vindo bastante. No caso do spinning, o problema é quando tem o spinning, principalmente com o banco baixo e com a carga alta. Muitas vezes a aula é muito grande, tem 35, 40 alunos, e às vezes o professor não consegue orientar todos os alunos em relação à regulagem da bike. Então, às vezes, com o banco baixo e com carga alta, esse trabalho ele fica um pouco comprometido. O leg press, fazendo com uma angulação muito grande, com carga alta, tenho visto tanto patologias como impacto femoroacetabular no quadril e também alterações relacionadas ao joelho. Outros tipos de leg press, eu vejo duas coisas que quando eu observo os pacientes realizando. Além do exercício com alta amplitude de movimento, quando a gente olha no ponto de vista coronal, a gente sempre observa o paciente realizando erros na angulação do joelho, levando o joelho em valgo, e muitas vezes isso, pelo grande número de alunos dentro da musculação, isso muitas vezes não é muito corrigido, ou por falta também um pouco de noção do aluno e de conhecimento. Aqui, mais especificamente com as tendinites da pata de ganso, a gente observa quando o aluno faz a flexora, né, com alta carga, a gente observa que os sintomas especificamente das tendinites da pata de ganso são mais relacionados a esse tipo de problema. Exercícios de avanço, né, a gente tem observado quando o joelho passa muito à frente do pé, ou utilizando cargas laterais, também a gente tem observado esse tipo de exercício que tem causado essas patologias que a gente observa. Aqui, isso é extremamente comum, tá? Em academias, a gente sabe disso, quem frequenta academia, os exercícios de step bem alto, para trabalhar concentrada a musculatura do quadríceps, em cadeia cinética fechada. Eu tenho observado tanto impacto femoroacetabular, como alterações na patela e alterações na articulação tibiofemoral. As aulas do body pump, a mesma coisa. Quando tem muitos alunos dentro da sala, o que a gente observa é que, às vezes, o peso ele não consegue ser padronizado para cada aluno. E, muitas vezes, o aluno do lado ele quer fazer com o peso do aluno que está do lado, que tem a mesma idade, ou, às vezes, é mais velho. E daí pode ocorrer erros de angulação do joelho, porque é muita gente dentro da sala. Então, assim, os pacientes que a gente recebe vêm mais ou menos relatando a execução desses exercícios. Uma outra coisa que eu tenho observado bastante é academias em condomínio. A gente sabe que todos os condomínios a maioria deles fornecem academias dentro deles. E não existe professor de educação física dentro dos condomínios. Então, muitas vezes o cara chega depois do trabalho e vai fazer a musculação dele e não tem um professor para orientar. E várias lesões têm ocorrido na academia do prédio, na academia do condomínio desse paciente. E também em academias pequenas, sem estrutura. Eu fiz pós em Ribeirão Preto e lá tem muita academia de esquina, academia que chama Maromba. Então, muitas vezes, o instrutor é o professor ou é o praticante que está há uns 5 anos lá e ele sabe bastante das técnicas dos exercícios. E muitas vezes, às vezes é estagiário do educador físico e não é o educador físico formado, né? Então, muitas vezes é o praticante mais velho que passa as orientações para os alunos e, às vezes, falha de manutenção em equipamento, quebra de cabo, conservação dos equipamentos, a gente observa também que as lesões podem acontecer com isso. E uma coisa que eu acho que eu tenho observado bastante, não sei se vocês observam, está começando a crescer um tipo de hábito que a gente fala de sempre manter sempre a ética profissional. Eu pego muito paciente que vem comigo com queixa no joelho, fez uma reconstrução de LCA, por exemplo, e ele está tendo como se fosse o conceito assim, ó, eu fiz fisioterapia por 2 meses, agora o ortopedista me encaminhou para a academia. Ou seja, como se a musculação não fosse mais fisioterapia e não fosse a fase da mecanoterapia. Então, o paciente chega com o joelho inchado, eu pego o paciente com catemil aumentado, porque começou a fazer com 1 mês e meio, 2 meses de academia com extensora completa. Então, eu acho que tem que ter essa conversa com médicos, com fisioterapeutas, entender, e também dentro da academia que o fisioterapeuta está presente, que se chegar um paciente ortopédico, ele tem que atuar para não acontecer isso. Outra coisa que eu tenho observado também, talvez a relação nossa, fisioterapeuta, com os colegas educadores físicos, fica um pouco conturbada pela competição do mercado. E às vezes eu vejo o personal trainers que muitas vezes o fisioterapeuta, a experiência com ele foi ruim, porque o fisioterapeuta, se o cara tem uma lesão no joelho e o personal tem o dinheiro que tem que ganhar daquele aluno, o fisioterapeuta chega e fala assim, ó, você não vai fazer mais nada.
Pode parar tudo. E o cara perde o aluno porque o cara fica em 3 meses com o tratamento com o colega, com o nosso colega, e ele perdeu o aluno. Na segunda vez, se o cara tiver uma dor no ombro, ele vai falar assim, ó, faz o seguinte, faz um gelo em casa, toma um anti-inflamatório, vou dar uma mudadinha na série aqui, e a gente continua treinando. E aí, quando ele chega para nós para tratamento, o quadro ele já está muito avançado. Então, a conversa, principalmente entre fisioterapeuta e educador físico, tem que ser muito boa para evitar esses conflitos. E também, a ética nossa também, que gera isso. Eu vejo colegas, e eu já cometi esses erros, hoje eu não cometo mais. Às vezes o paciente ele termina o tratamento conosco e às vezes a gente quer continuar com esse paciente com uma atividade física, o paciente gostou de você. Então, para não gerar esses conflitos, a gente sempre pega personagens de confiança e que a gente tem uma conversa aberta, e aí, quando termina o tratamento, passa para o educador físico, para não gerar esse conflito de quem vai perder quem. E aí a gente consegue ter um trabalho preventivo eficaz. Outra coisa que a gente observa são os erros no princípio de treinamento. Nós sabemos que um princípio de treinamento são importantíssimos para a evolução, não só de performance, como prevenção de lesões. Queria citar só 2 deles aqui. A gente sabe do princípio da sobrecarga, que um treinamento efetivo, as ações musculares dentro de um treinamento efetivo têm um gasto energético de acordo com as reações químicas que acontecem dentro do músculo. E existe uma reposição natural disso de acordo com o tipo de exercício que você vai fazer, né? Ou aeróbio, ou anaeróbio lático, ou anaeróbio alático. Esse tempo de recuperação no esporte de alto rendimento, ele é extremamente importante porque todo mundo quer ter essa fase recuperativa mais rápida para no próximo estímulo, como o corpo ele se recupera para poder esperar um estímulo um pouco maior, você sempre dá a carga ou o treinamento na fase de supercompensação que o corpo tem, que isso aqui é base teórica de treinamento desportivo que todos sabem. O filho pequeno que ele não dormiu à noite, ele está estressado e muitas vezes ele continua fazendo academia sem uma periodização e automaticamente as lesões por overuse acontecem. Eu tenho visto muito isso em corredores de rua, porque como a corrida de rua ela é fácil de ser feita, é só colocar um tênis e sair correndo, o pessoal faz isso, sem uma avaliação física prévia, e sai com os amigos para falar que vai correr, e o pessoal vai começar a fazer prova de 10 km, e aparece com lesões de menisco, aparece com tendinopatias e outras lesões, porque não teve uma periodização adequada, não buscou o tratamento adequado ou preparação adequada para isso. Outro princípio que é muito importante no esporte de alto rendimento é a especificidade, ou seja, você tem que trabalhar aquele grupo muscular que é mais eficiente, naquele tipo de esporte, do gesto esportivo, a fonte de energia específica, e, por exemplo, um vôlei ou em esportes que tem salto, como basquete, e que precisam de explosão, os princípios de treinamento Verkhoshansky, que são as técnicas de pliometria, são extremamente eficazes para esse tipo de rendimento, pois o esporte de alto nível, a principal função é o rendimento, é a quebra de recordes e a superação pessoal. Assim como, por exemplo, em atletas de judô, que tem que ter uma força explosiva muito grande, o agachamento é importante, porque você está carregando uma pessoa de mais de 100 quilos nas suas costas. Então, é extremamente importante para rendimento. Porém, eu vejo que esses princípios, muitas vezes, são aplicados em alunos de academia, em senhoras que vieram de médicos que estão perdendo massa magra, e o médico falou que ela precisa ganhar massa magra, e também talvez por causa de osteopenia precisa ganhar massa óssea, e aí fala, não, temos que fazer compressão nesse joelho, e aí mete agachamento em senhoras de 40, 50 anos, que eu estou falando que é uma rotina que eu vejo, não é uma coisa rara. Ou o treinamento funcional, que é muito importante, mas qual a finalidade para um executivo fazer isso aqui? Então, assim, os exercícios, os acidentes, eles podem ocorrer. E eu acredito, agora na fase final da apresentação, que a gente tinha que ter um pouco de visão mais futura. Por quê? Porque a gente sabe que com os 2 eventos que vão acontecer no Brasil, projetos relacionados ao esporte, relacionados à atividade de atividade física, vão crescer bastante, e nós temos que se preparar para esse tipo de incentivo que vai ter, não só do governo, mas também do marketing envolvido. Você vai ver o Dr. Henrique Jatobá falando especificamente, que é chefe do COB, mas o que eu vejo é que a gente tem que começar a ter o conceito do wellness, que é diferente do conceito fitness. Wellness, por si só, a determinação desse processo que é um processo ativo e constante no qual a pessoa torna-se consciente e faz escolhas com o objetivo de ter uma vida plena e maravilhosa. O que quer dizer isso? Quando a gente olha no esporte, um atleta, para ser definido como bem-sucedido, como ícone, como eu vejo, por exemplo, o Roger Federer, mesmo eu não sendo do tênis, que eu vejo que para mim é um exemplo de superação, ele tem vários princípios e vários itens para ele tornar um atleta desse nível e quebrar todos os recordes, né? Técnica, talento, financeiro. Então, quando a gente observa, por exemplo, o Adriano, que é um atleta extremamente técnico, tem uma capacidade muito grande, o quanto um dos fatores emocionais atrapalha todo o rendimento que ele poderia ter. Ou, por exemplo, o Ronaldo, o maior atleta que a gente teve,
técnica, preparação e tudo mais, mas preparação física e alimentação, que a gente sabe que sempre foi um fraco, atrapalhou talvez a longevidade desse atleta. No caso, atletas, como o fator espiritual é muito importante para superar objetivos. No caso da técnica, no judô você demora mais de 15 anos para pegar uma técnica como essa, sem treinamento específico. Você pode ter o lado espiritual forte, você pode ter o lado emocional, preparação física, mas sem técnica, você também não vai atingir toda a potencialidade que você poderia atingir. No fato do médico, o Guga, nós sabemos que o princípio médico dele foi um fator que atrapalhou muito aonde ele poderia chegar do ponto de vista de longevidade. Então, quando a gente coloca o conceito para todo mundo, para nós aqui, que eu acho que todos buscamos isso, é que quando você quer atingir o máximo de potencialidade sua, na tua vida e tudo, você tem 6 conceitos, né, como se fosse o hexágono, de alguns fatores importantes, como fatores de dimensão emocional. Quantos pacientes a gente recebe com dor psicossomática? O paciente muitas vezes treina na academia todo dia, mas tem um fator emocional totalmente alterado. A dimensão intelectual, para você atingir seu potencial, você busca conhecimento, que nem nós estamos fazendo aqui hoje, você está sempre querendo melhorar a sua inteligência ou a sua cultura. Relação com a sua família, com os amigos e com a comunidade, como é que é a sua relação? Se a sua relação não for adequada nesses 3 itens, não adianta nada você também ter um excesso de preparação física se essas partes não forem importantes. A dimensão física, como a gente falou, de atingir os guidelines para você ter saúde, alimentação adequada, uma noite de sono adequada, não adianta o cara treinar e o cara tem insônia, ou a paciente tem insônia, não dorme adequadamente, vai dormir tarde. Isso também vai gerar lesões e você não vai atingir uma qualidade de vida adequada. Cigarro e excessos com álcool, também, evidentemente, nós não vamos atingir todos esses objetivos. Dimensão ocupacional, meus colegas de São Paulo sempre falam para mim, demoram às vezes 2 horas para chegar no trabalho, né? Então perdem às vezes 4 horas por dia somente no trânsito, e evidentemente que isso vai afetar a qualidade de vida. Dimensão ocupacional, como é que é seu relacionamento com os seus parceiros? Como é o relacionamento com o seu chefe? Né? Se o seu relacionamento for extremamente ruim, evidentemente que você também não vai ter a qualidade de vida adequada. E a dimensão espiritual, a fé de cada um para superar objetivos, a crença de cada um para superar as dificuldades. Todos esses fatores, que o ideal do wellness, do conceito wellness, é você ter o equilíbrio desses fatores. Não adianta você ter um fator lá em cima e os outros fatores tudo quase no zero. É esse o conceito de você buscar o conceito de wellness. Mas o que quer dizer isso no conceito da prática de atividade física, no novo conceito que vai chegar na academia? Que já está chegando na academia, é uma realidade. Esse aqui é o Instituto Wellness dos Estados Unidos, desde 77 promove esse tipo de conceito. Tem o Congresso Mundial, especificamente, que é baseado nesse tipo de conferência, sobre somente conceito wellness. No Brasil tem a Sociedade Brasileira de Qualidade de Vida, que é o site especificamente para a promoção global da saúde, fazendo já congressos brasileiros de qualidade de vida, e tem prêmios, ela já dá prêmios, como se fosse ISO 9000, de empresas que promovem qualidade de vida dos seus funcionários, observando na sua totalidade, e que a maioria delas é na prática de atividade física específica. A Tecnogym, que é líder no mercado em atividade junto com a Life Fitness, 100% da campanha de marketing dela é para o wellness, é somente para o wellness. Nós vemos revistas somente específicas para vender esse tipo de mercado. E qual é o conceito? Principalmente dos profissionais da saúde que trabalham com atividade física, o personal trainer, por exemplo, não é um personal que fica do lado contando 3 séries de 15, mas ele é um consultor de qualidade de vida, de dicas de nutrição, do que ele tem que fazer para não ter lesões e como ele tem que fazer para ter bons princípios de qualidade de vida baseado no exercício, para prevenção e para tratamento de doenças. Negócios do wellness, por exemplo, de 330 condomínios para espaço de atividade física nos Estados Unidos, 70 deles é só voltado para o mercado de wellness. E o que quer dizer o mercado de wellness em academias? A gente vê a academia Curves, que a gente começa a observar diferenciais de mercado, como o Steve Jobs, que fez um aparelho iPhone, que antes não eram, que todos os celulares depois mudaram depois desse conceito novo. A Curves, que era só para mulheres, existem várias mulheres que não se encaixam no conceito fitness de academia. E você vê como cresceu. E vai ter vários conceitos de academia somente para wellness. Então, o que é isso? Primeiro, o aluno ele não vai chegar na academia como um cardápio de restaurante falando, eu quero fazer spinning, eu quero fazer step, eu quero fazer isso. Ele passa pela avaliação física, importante, minuciosa, que o educador físico e o fisioterapeuta fazem, vê o nível de performance que ele está, e o profissional da saúde vai falar, você está apto a fazer essas atividades. Daí começa a prevenção.
O conceito de no pain, no gain, que é geralmente dado em atletas, ele não cabe no conceito wellness em academias wellness. É um conceito que leva muitas vezes à lesão e que foge do princípio especificamente de superação do esporte. O conceito de corpos sarados em academia tira milhares de pessoas que não gostam de academia. Quantas vezes nós aqui indicamos atividade física ou que o paciente tem que fazer determinados exercícios na academia, ele fala, eu não entro em academia. Várias pessoas não gostam desse tipo de cultura, e não é a cultura especificamente para a estética. O ganho da estética, ela é um resultado do conceito de qualidade de vida que você buscou, que você colocou. Aí você tem um conceito, um efeito colateral, que aí sim você tem um ganho estético. Mas o ganho estético não é como primeira causa para você procurar academia, e sim a saúde. Então, academias com pesos livres, por exemplo, muitos pesos livres, som alto, o spinning chegando a 105 decibéis, né? Várias pessoas não gostam disso, academias muito cheias, muito lotadas. O conceito wellness são academias arejadas, a maioria com máquinas para corrigir movimento. O conceito até da arquitetura da academia já muda, com desenvolvimento sustentável e tudo mais. As técnicas, as modalidades, elas são sem impacto, como o Bownes, a yoga, os alongamentos, exercícios aeróbios sem impacto, o pilates, né? As atividades na água, yoga, tai chi, o treinamento funcional. O conceito dessas academias é principalmente a prevenção de lesões. E também tem dentro dessas academias que vão ser desenvolvidas o trabalho de equipe. Nós, fisioterapeutas, não conversamos com médicos e reuniões clínicas. Dentro da academia é feito a mesma coisa. Nós, fisioterapeutas, quando vamos à academia, muitas vezes ficamos dentro da sala atendendo o paciente que chegou lá, né? Machucou na academia, você vai lá, você trata. Mas não tem o conceito de você ser um líder, um consultor dentro da academia e mostrar e ter aulas junto com seus parceiros educadores físicos do que é biomecanicamente errado e correto, e tal paciente de tal patologia não pode fazer isso. Porque às vezes a gente tem um conceito, bom, se eu vou colocar uma atividade preventiva dentro da academia, eu vou perder aluno, porque estão arrebentando aluno na academia, eu não vou receber aluno. Então tem que ser uma visão muito maior do que essa visão especificamente no seu conceito, que muitas vezes pode ser egoísta. E especificamente pacientes que procuram academia e que muitas vezes podem se machucar, tem que ter um conceito mais amplo, né? Nós, como fisioterapeutas, pacientes que passaram por uma PTJ, por exemplo, né? Paciente com lombalgia, se ele for muitas vezes em academias que não tem instrução adequada, aí sim que vai ter um problema sério. Pacientes que passaram por cirurgias ortopédicas grandes, todos esses tipos, pacientes com dor crônica, fibromialgia, são pacientes que não conseguem tem muita dificuldade de academia do tipo fitness, ele se adequar a essa academia, porque muitas vezes pode provocar muitos sintomas. Então, para concluir, eu vejo que nós, fisioterapeutas, temos que ter grande conhecimento técnico quando trabalhamos em academia, porque cada vez mais nós estamos dentro de academias, mas nós não temos que ser um intruso na modalidade dos educadores físicos, temos que estar lá para somar, na verdade, ter uma excelente relação interpessoal com eles, ter uma visão para você implementar a disseminação do conhecimento da nossa área, principalmente para a prevenção de lesões, e aí você vai diminuir lesões do joelho em academia, e nós prepararmos para esse conceito que vai chegar, que vocês vão observar, que é o conceito do crescimento wellness. Muito obrigado.